Neemias fala assim: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada. Aí ele faz o convite: venham, pois, vamos edificar os muros de Jerusalém, e deixamos de ser motivo de escárnio, de zombaria, opróbrio. E também aproveitei e lhes declarei como a boa mão do nosso Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Neemias tinha pedido autorização, o rei dera, ele pediu algumas coisas, o rei deu, pediu guardas, o rei deu. Aí, aqueles que estavam em Jerusalém tiveram o coração inflamado, a alma inflamada, e disseram: vamos nos dispor e vamos construir. E fortaleceram-se as mãos para a boa obra. Uma andorinha só faz verão, um crente só faz diferença numa igreja. Bora, irmãos, bora, meu irmão, bora, Jorge, vamos fazer alguma coisa nessa igreja. Bora, Joy, vamos fazer alguma coisa nessa igreja. Vamos, João, bora fazer, bora trabalhar, vamos fazer alguma coisa pela nossa igreja. Uma andorinha só faz verão, sim. Um crente só faz diferença, sim, porque ele não está sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está sobre ele, e a boa mão do Senhor está sobre ele. Ele diz assim: eu estou dizendo para vocês que nós precisamos levantar, fazer alguma coisa, porque a boa mão do nosso Deus está sobre nós. O que é que você precisa ouvir mais nessa noite para resolver fazer alguma coisa? A boa mão do Senhor está sobre esta igreja. Isso é inegável, é incontestável. Senão a gente não tinha chegado até aqui. Você precisa mais o quê? Descer um anjo do céu para tocar seu coração, uma revelação especial, uma língua estranha para você entender que você precisa fazer alguma coisa e que a boa mão do Senhor está sobre essa igreja. Não precisa não, irmãos. Você precisa despertar, se levantar. Eles responderam: opa, nós vamos fazer sim, conte conosco. E diz o texto que eles se dispuseram e começaram a fazer, abriram os olhos para a realidade e começaram a fazer algo grande para o Senhor. E eu vou repetir: começaram a fazer algo grande. As palavras são minhas? Não, são do próprio Neemias. Quando os inimigos começaram a surgir e armar ciladas para ele: vem cá, vamos ali. Ele falou assim: não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Toda obra que você faz para o Senhor é uma grande obra. Varrer a frente da igreja é uma grande obra. Trocar uma lâmpada é uma grande obra. Cuidar das crianças da igreja é uma grande obra. Trabalhar na projeção é uma grande obra. Tudo que você faz de coração para o Senhor é uma grande obra. Faça alguma coisa pela sua igreja, pelo Senhor. Terceiro, resolva agir em unidade com os seus irmãos. Aí, capítulo 3. Então, se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas e fortaleceram-se as mãos para a boa obra. Capítulo 3 é interessante, porque começa a falar das famílias. Família tal fez um pouco, família tal fez um pouco. Todo mundo, irmãos, Neemias conseguiu contagiar o coração, Neemias conseguiu pôr fogo no coração daqueles irmãos que estavam em miséria, daquele povo que estava na pobreza, daquele povo que estava passando apertos. E Neemias consegue tocar o coração deles e começar a mobilizar as famílias. Todas as famílias entraram no projeto de restauração e construção. E sabe quanto tempo isso demorou? 52 dias. Foi o tempo que eles demoraram para fazer. 52 dias. Sabe, quando a gente consegue reunir uma turma de guerreiro com vontade, como diz o povo aí, com a faca nos dentes, a gente faz muita coisa em pouco tempo. Sozinho, faz não, irmãos. Neemias não ia conseguir fazer sozinho. Mas quando as famílias se juntam, se unem numa igreja, irmãos, sabe o que se chama isso?
propósito, unidade, ou unidade no propósito. Eles queriam aquilo. Você precisa querer que sua igreja avance. Tá bom aqui? A gente pode conquistar mais coisas, irmãos. Tá ótimo aqui? Tá ótimo o que a gente já faz? A gente pode ir mais longe. Nenhuma igreja avança. Nenhuma igreja se torna uma grande igreja. Eu não estou falando de números, não, de relevância. Se o povo não quiser, se o povo amarrar, não vai não. Pode trazer maior gestor, maior pregador, não vai. Tem que ter unidade. Neemias, um exímio, acho que talvez até foi surpresa para ele mesmo, que era um copeiro. Provava a comida do rei. Sabe o que é copeiro? A comida saía da cozinha, não ia direto para a mesa do rei, não. Passava primeiro pelo copeiro. Ele provava. Para que isso? Para que o rei não fosse envenenado. Se alguém colocasse um chumbinho na comida, quem morria era o copeiro, não era o rei. Era um homem simples. Mas um homem simples que fez uma grande obra e mostrou-se um exímio líder. Você precisa fazer alguma coisa pela sua igreja. Você não pode passar mais um ano sentado no banco, não. Só olhando, bem que a igreja poderia... O pastor ouve tanta coisa, você não tem ideia. O pastor, bem que a igreja poderia fazer isso, né? Pastor, bem que a igreja poderia comprar isso, né? Pastor, a igreja está precisando disso, que tal? O que é que o senhor acha? Sim, ô abençoado. Por que você não fala assim, pastor? Eu olhei, Neemias, andei pela igreja e vi que está precisando disso. Conte comigo, quero ajudar. Olha a diferença, irmãos. Neemias conseguiu juntar o povo, juntar as famílias, e eles transformaram um sonho em realidade, reconstruíram tudo. Aqui a gente tem algumas histórias assim fascinantes, que eu gosto sempre de lembrar, que isso me fortalece, de alguns momentos que a gente teve aqui nessa igreja, de quando a gente abraçou, pegou, no pesado, calejando mãos, se cortando, mas a gente fez. Olha, tenho saudade desse tempo. Tenho saudade desse tempo. Parece que nós nos acostumamos e achamos que já está bom. E por último, olhe com boa expectativa para o futuro da igreja. Capítulo 7, verso 1. O que é que diz o texto? Capítulo 7, verso 4, a primeira parte. A cidade era espaçosa mas pouca gente. Esse aqui foi o segundo momento de Neemias. Primeiro momento, ele teve a notícia, resolveu fazer alguma coisa. Um homem sozinho, contagiou. Agora tudo terminou. Ele parou, foi olhar, fazer vistoria e falou: a cidade é grande, mas tem pouca gente nela. E não é que eu olhei para a quinta, quando eu olhei para esse versículo aqui, a igreja é grande, mas ainda existem muitos bancos vazios. A igreja é grande, mas existe pouca gente. Quando me perguntaram a quantos membros a igreja tem, essa pergunta é tão recorrente, sempre estão me perguntando, quantos membros a igreja tem? Bem, no hall de membros inscritos tem
mais presentes tem, mais quem pega no arado. Aí a coisa fica mais estreita. É peneira aqui, depois peneira ali. Isso é a mesma pergunta, peneira aqui e tal. Aí sobra pouca gente. Irmãos, quando nós começamos a construir esse templo, era um projeto ousado, como era o projeto Neemias. Sambalá falou assim: será que vocês pensam que vão construir das cinzas? Vocês acham que são capazes? Sambalá, Tobias e Gesem, os 3 opositores. Se vocês construírem, se passar uma raposa, derruba. Tapou os ouvidos e vamos fazer. Terminamos. Faz 3 anos que nós estamos aqui nesse lugar. 3 anos. O templo é grande e espaçoso, mas existem poucas pessoas nele. Um templo para 800 pessoas. Lá em cima, as laterais e aqui embaixo, 800 pessoas. É grande. É grande. Um dos maiores templos da cidade. Mas ainda há pouca gente nele. E Neemias tem esse despertamento. E começa uma nova jornada, uma nova etapa. 25 é o ano, daqui para frente a gente não pode mais ficar enrolando. Você, como membro dessa igreja, você não pode mais deixar o tempo passar e ficar sentado de camarote. Há muitas áreas para a gente se envolver. É só você perguntar, é só você querer trabalhar, ajudar, você dar a sua contribuição. E eu quero te dizer uma coisa muito importante: você não está fazendo nada para o pastor, você não está fazendo nada para as pessoas. Em tudo que você fizer ou pôr as suas mãos para fazer, você precisa ter essa consciência: eu estou fazendo para o meu Deus. Não venha me perguntar se eu gostei. Você tem que me perguntar primeiro se Deus gostou do que você fez. Pastor, o senhor gostou do louvor de hoje? Eu não tenho que gostar, irmãos, do louvor. Deus me livre. Quem tem que gostar é o Senhor. A pergunta é: o senhor está satisfeito? Está ok? Tá. Mais ou menos. Para baixo. Não, pastor. Quando todos nós entendemos essa história aqui, esse princípio, que a gente pode fazer a diferença numa geração, irmãos, essa igreja vai ser outra. Eu creio em Deus, espero em Deus que 2025 seja o ano do despertamento espiritual também, para a gente parar de moleza, de preguiça, de comodismo, de ficar apontando os erros da igreja. Se você está aqui e quiser apontar os erros dessa igreja, pode, entendeu? Pode ir, que aqui é igreja, todo mundo tem defeito. E você vai procurar em todas as igrejas dessa cidade, não vai encontrar uma que lhe agrade, porque você é defeituoso. Você vai procurar em tudo, no Brasil todo, no mundo, não vai encontrar uma perfeita. Porque nós não estamos falando de igreja perfeita. Estamos falando de igreja que serve a Jesus, que caminha com Jesus, e que, acima de tudo, está agarrado na salvação. Mas você precisa fazer alguma coisa. Discípulo é quem trabalha, é quem faz, é quem imita. Jesus ficou nessa terra 3 anos e pouco, de ministério nessa terra 3 anos e pouco, e fez algo tremendo. Os apóstolos fizeram algo tremendo, impactante, impactou o mundo.
impactou o mundo. Nós precisamos impactar essa cidade. Nós somos. Sabe o que eu acho maravilhoso para encerrar? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: irmãos, nós somos cooperadores de Deus. Que maravilha! Cooperador de Deus nessa terra. Ô, irmãos, em nome de Jesus, levante-se e venha se juntar àqueles que estão dispostos a fazer alguma coisa, a trabalhar. E faça sem reclamar, faça em silêncio, faça a sua parte. Capítulo 2, verso 20, o que tinha a confiança que Neemias e sua geração tinha é esse aqui: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e vamos reconstruir os muros. Que o Senhor nos abençoe. Vamos avançando, irmãos. Vamos avançar. Vamos avançar. Não deixe que 2025 seja mais um ano que você fica sentado no banco da igreja, olhando só os outros trabalharem, usufruindo do trabalho do suor dos outros, mas que você se junte para mudar a história, para melhor a história dessa igreja. Em nome de Jesus. Quero te convidar a orar um pouquinho. Estou trazendo essa palavra no início do ano, terceiro domingo de janeiro, para que você entenda que esse é o tempo da gente se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Conte comigo. Eis-me aqui. Não fique esperando pelos outros. Levante-se. Faça parte de uma geração que trabalha, uma geração que abençoa, que gastou seus dias servindo ao Senhor. Meu desejo é que nessa noite o Espírito do Senhor toque no seu coração, para que você faça alguma coisa, como Neemias fez, como a geração de Neemias fez. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, se o seu Espírito não agir, será mais uma palavra, mais uma mensagem, ou palavras soltas ao vento. Mas eu sei que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Eu confio no teu Espírito que nos tem inflamado a alma, deixado a nossa alma incomodada. Quando a gente percebe que a gente pode ir mais longe, pode avançar mais, mas nós muitas vezes preferimos ficar parados. Ó Deus, em nome de Jesus, que a palavra de Neemias, que o jeito de conduzir, o despertamento de Neemias seja algo que aconteça na nossa igreja nesses dias, neste ano, e que 2025 seja um ano divisor de águas, onde todos se envolvam. Há tantas coisas para fazer nessa igreja, tantas coisas, mas são tão poucos os trabalhadores. E eu rogo ao Senhor nessa noite, pela palavra do Senhor Jesus, aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu quero rogar ao Senhor para que mande mais trabalhadores para esta seara. Por favor. O Senhor Jesus olhou e viu que a seara era grande, e recomendou aos seus discípulos: roguem vocês ao Senhor, ao dono da seara, para que Ele envie mais trabalhadores. Senhor, tira de nós o pessimismo. Senhor, tira de nós a indiferença, essas coisas que só fazem
atrapalhar e não avançar o reino do Senhor nessa terra. Tira de nós o comodismo. Às vezes nós estamos colocando tantas coisas, tantas outras coisas, no lugar que é seu, que é exclusivo do Senhor, o primeiro lugar. E às vezes estamos querendo que o Senhor nos abençoe, mas a ordem dos nossos valores estão invertidos. E nós nessa noite, eu peço ao Senhor que o Senhor sopre um vento de avivamento nessa igreja, um vento que desperte um grande exército para trabalhar, para lutar, para conquistar, para saquear o inferno. Que o Senhor levante nessa igreja um grande exército, como o exército do Senhor, de trabalhadores incansáveis, trabalhadores destemidos, com ânimo resoluto, que sintam alegria, prazer em fazer, cada um fazendo a sua parte, que ainda às vezes chorando, com lutas, com problemas, mas resolveram firmemente na alma servir ao Senhor com alegria. Oh Deus, oh Espírito, desperta, faz aquela obra que eu não posso fazer, de tocar de lá no fundo da alma e fazer aquela revolução espiritual. Nós não queremos a glória para nós, porque a glória é única e exclusiva do Senhor. Nós oramos a Ti. Eu oro ao Senhor por este povo. Oro ao Senhor e peço que o Senhor me dê alegria de ver, ó Deus, neste ano, muito mais irmãos se levantando para a obra, para o trabalho do Senhor. Em nome de Jesus, Nazaré. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos cantar um cântico. Jesus disse que a gente vai colher até onde a gente não semeou. Palavra de Jesus. Ele fala, olha para os campos, estão brancos, esperando a colheita. É tempo de colheita. Nós vamos avançar. Vamos cantar esse cântico? Eu quero te convidar a você celebrar a Deus, mas também com a alma pegando fogo, crendo que a colheita está chegando. Deus vai nos dar um ano 2025, mas muitíssimo abençoado, como igreja, em nome de Jesus. Esse será o ano que nós vamos batizar muitas pessoas, em nome de Jesus. Será o ano que nós vamos evangelizar muito mais pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos entrar em muitos lares e falar de Jesus este ano. Então vamos regar essa manga, que daqui a pouco nós vamos, 2 de fevereiro, a gente começa a nossa jornada. Que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de quebrantamento, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem.
O Espírito e a noiva dizem: ide fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: ide fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. De todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e as consolações e a força do Espírito Santo seja com todos vós, com toda a igreja do Senhor, nos quatro cantos desta terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Quarta-feira nós temos alguns avisos, mas antes dos avisos eu quero te contar uma bênção desta semana. Alguém chegou para mim, quando eu comecei a falar dos projetos para este ano, e falei: olha, estou querendo fazer algo inusitado nessa igreja. Você que não veio na quarta-feira vai ficar sabendo agora. A nossa proposta é usar esse espaço, um dos nossos projetos de evangelização, é usar esse espaço externo, uma vez por mês, um sábado por mês, colocar um painel, colocar um filme evangelístico, por cadeiras, convidar os nossos vizinhos para que eles possam assistir uma vez ao mês, gratuitamente, filmes evangelísticos. O que tem de coisa boa aí, então é uma forma da gente também evangelizar. Aí eu conversando com uma pessoa, e ele disse assim: pronto, meu pastor, o projetor de filme está garantido.